Nessa quinta-feira foram sorteados os grupos para a fase de grupos, né, da Libertadores. E vamos ver, né? Vamos analisar os grupos, quem se deu bem, quem se deu mal. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Sejam bem-vindos ao Imparcial Futebol Clube, meu nome é Bernardo. E antes da gente começar, queria pedir para você deixar seu like, sua inscrição, seu comentário, que você compartilhe o vídeo para os grupos de WhatsApp, de Telegram. E vamos hoje falar de Libertadores. Eu vou falar especificamente dos grupos que envolvem brasileiros, então não teremos análise do grupo B e do grupo H. Começando com o grupo A, é o seguinte: Flamengo, Estudiantes de La Plata, Cusco FC e Independiente Medellín. Aos que acreditam que o grupo do Flamengo tá fácil, vai por mim, o Flamengo já pegou grupos mais tranquilos, como por exemplo 2023, em 2022. E eu tô falando isso por quê? Porque primeiro você tem um adversário que é muito complicado, que é o Estudiantes. E vale lembrar que o Flamengo já enfrentou o Estudiantes na temporada passada. E foi um jogo bem pegado, foi um jogo muito complicado para o Flamengo. Além disso, o Estudiantes ele vem de uma troca de técnico, que foi a saída do Eduardo Domingues, a saída de alguns jogadores importantes, como por exemplo o Medina e o Roman Gomes. Mas apesar dessa situação, ele vem numa sequência positiva. São 10 jogos na apertura, 18 pontos, segundo lugar, e perdendo só, né, pro Lanús e pro Vélez. E Vélez esse que é líder do grupo no apertura. Então a gente tem, né, esse time como sendo uma pedreira, né, um time clássico, tradicional de Libertadores. E os outros dois times do grupo do Flamengo, eles têm algo em comum, que é o seguinte: a logística vai ser uma coisa horrorosa. Por quê? Porque primeiro você tem o Cusco FC, que fica a 3.400 metros de altitude, além de serem quase 5 horas de voo, que isso dá aí pelo menos umas 3.200, 3.600 quilômetros de distância, pouca coisa. E além disso, você tem o Independiente Medellín, que daqui do Rio de Janeiro, né, até a Colômbia, dá mais ou menos aí umas 7 horas, que dá o quê? Uns 4.500, 4.600, por aí de distância. Então você tem um problema de logística. Por quê? Porque não é só chegar e ai que bonitinho, cheguei e vou enfrentar ali o Cusco FC. Não. Você tem que planejar. Você tem, querendo ou não, essas viagens, elas são desgastantes para os jogadores. Você precisa estar com seus jogadores no ápice da sua forma física. E com esse monte de coisa, acaba que isso acaba prejudicando o time, né? Mas, apesar disso, os elencos não são elencos de alta qualidade. O time do Independiente Medellín é um time mais técnico, é um time que ele tá mais ou menos ali no campeonato colombiano, mas eu não acho que seja algo que o Flamengo não seja capaz de enfrentar, inclusive de ganhar. Porque, querendo ou não, você já tem 3 jogos no Maracanã, que acaba que, pelo elenco que o Flamengo tem, é obrigatório, né, ganhar os 3 jogos. Então a gente tem que ver como que vai ser os jogos fora, mas eu acho que o Flamengo tem todas as competências para poder passar de fase. O grupo C é grupo do Fluminense, Bolívar, Deportivo Laguaira, Independente Rivadavia. Grupo acessível, fácil. Por quê? Porque, Bernardo, a gente está falando de um time que é de altitude, beleza. A altitude do Bolívar é considerável? É. E o time do Bolívar é um bom time na altitude? É. Mas tira a altitude deles e acabou. Pronto, problema resolvido. Então, se o Fluminense consegue segurar as pontas lá na Bolívia e indo para o Rio de Janeiro, ele faz o resultado no Rio de Janeiro, acabou. A vida é bonita. O Deportivo Laguaira é um dos melhores times da Venezuela. Mas é o melhor time da Venezuela. Se não é aquele time que não sei o que. Mas não é muito mérito. E o Independente Rivadavia, ele é o estreante da Libertadores. Então, cara, o Fluminense tem chances claras de ser o primeiro do grupo e um dos melhores, uma das melhores campanhas de grupo nessa Libertadores. Então, vamos ir pro próximo grupo. Nosso querido grupo D, grupo bom, grupo de entretenimento, que é o seguinte: Boca Juniors, Cruzeiro, Universidade Católica e Barcelona de Guayaquil. Muita gente está querendo se decidir entre esse grupo e o grupo G,
qual que vai ser o grupo da morte? Eu acredito que esse tenha mais cara de grupo da morte, porque você tem mais times tradicionais. Mas a Universidade Católica Bastão de Guayaquil são times tradicionais, são times que já estiveram em finais de Libertadores. E querendo ou não, você tem 2 multicampeões aí no grupo, né? Que é o Boca Juniors e o Cruzeiro. E aí você tem uma atmosfera muito complicada na La Bombonera, você tem um time muito tradicional, você tem uma Universidade Católica que é muito chata, é muito chato de jogar contra a Católica, Botafogo que o diga. E aí você tem aí uma logística maravilhosa com o Barcelona de Guayaquil, que sabe jogar jogos fora de casa. Isso é um ponto muito interessante, porque talvez a gente pense, não, mas eles vão levar o jogo pro Mineirão, e aí no jogo do Mineirão, cara, a gente não sabe o que vai acontecer no jogo do Mineirão, porque o Barcelona de Guayaquil já vem pela segunda vez eliminando um time brasileiro, dentro da casa do time brasileiro. Então, com certeza, o Cruzeiro vai ter um trabalho pela frente, principalmente pelo momento do time. O time precisa melhorar. O Tite já foi demitido há algum tempo, então o time ele precisa melhorar. E aí a gente vai vendo como que vai sair essa brincadeira. Grupo E, grupo do Corinthians, Penharol, Corinthians, Santa Fé e Platense. Esse grupo aqui também é interessante. Por quê? Porque você não tem um amplo favorito. Mas não é um amplo favorito porque os times eles são não sei o que. Não, mas porque os times são nivelados mais por baixo. Tanto o Penharol quanto o Corinthians, eu acredito que eles tenham elencos com uma paridade técnica. Mas os momentos eles são muito diferentes. O Penharol vem numa sequência muito positiva, já é uma derrota em 7 jogos. Enquanto o Corinthians ele vem no completo oposto, que aí é uma vitória em 7 jogos e eu estou considerando apenas vitórias em tempos regulamentares. O Santa Fé é uma incógnita, porque tem deixado escapar muitas vitórias no Campeonato Colombiano, é um time que pode incomodar, é um time que tem tradição na Libertadores, mas, sabe, não é um time que agrada muito. E o Platense é o clássico time que não se deve subestimar, é o Central Córdoba desse ano. Que é o time que às vezes a gente olha e fala assim, pô, estreante na Libertadores, não sei o quê. Mas é um time que foi campeão da Apertura. Apesar da má fase e apesar da reconstrução, da reformulação extremamente radical que aconteceu no time do Platense, acredito que possa ser um time que possa dar algum tipo de pressão. Ou não, ou então vai ser o saco de pancada do grupo. Mas vamos ver. Grupo F. Palmeiras, Cerro, Júnior Barranquilla e Sporting Cristal. E eu acho impressionante como que o Palmeiras ele sempre repete grupo. Se não é o Cerro, é o Bolívar. Se não é o Bolívar, é o Independente Del Valle. Se não é o Independente Del Valle, é o Sporting Cristal. Se não é... Sabe? E a combinação desse monte de gente. E cara, pô, sinceramente, é mais um grupo que o Palmeiras vai doutrinar. Porque se você olha os 3 times do grupo, o Júnior Barranquilla, o Cerro Porteño e o Sporting Cristal, você vai ver que são times bons, são times equilibrados, são times que estão relativamente bem nos seus campeonatos e que vai dar jogo entre si. Aí você vê o Palmeiras, que é um abismo de diferença. Querendo ou não, Palmeiras e Flamengo, eles têm um abismo contra outros times, né, da Libertadores. Tem um abismo técnico ali. E é inegável. É claro que o Palmeiras vai chegar nesse grupo como sendo o favorito do grupo. E provavelmente vai ser mais de 14 pontos. Porque o Palmeiras, ele faz 14 pontos desde 2018. E isso é o quê? 8 anos de muita consistência. E, cara, a gente tá falando de 10 anos se classificando para as oitavas. Não tem o que fazer. Ah, mas o Cerro Porteño... Cara, 19 jogos, 12 vitórias do Palmeiras e 2 do Cerro. O Júnior Barranquilla pode dar um trabalho aqui e ali, mas não é nada garantido, sabe? O Sporting Cristal nem se fala, pô. O problema, e aí que tá, o problema não é os outros times que são muito fracos. Os times são nivelados entre si. O problema é que o Palmeiras ele está em um patamar muito maior do que outros times da América do Sul. E Palmeiras, Flamengo e até de vez em quando alguns do Brasil eles chegam nesse ponto. Último grupo do Mirassol, LDU, Lanús, Always Ready e Mirassol. E aí o Mirassol ele tá indo pra guerra de metralhadora usando uma pistolinha. Por que eu tô falando isso? Porque, cara,
Acho que talvez nem metralhadora, acho que fuzil é a melhor. Não vou falar de arma aqui não, mas enfim. A LDU é um time bem tradicional, é um time que deu trabalho no ano passado, apesar de não estar bem no campeonato nacional. É um time muito forte. O Lanús é aquele típico time argentino que tem pouca técnica, mas tem muita raça. A gente viu isso na final da Recopa, como que eles enfrentaram o Flamengo e eles souberam administrar o resultado. O Always Ready, cara, é a esculhambação da altitude. Os caras jogam, literalmente, não tenho certeza, mas eu acho que é isso. Os caras jogam num estádio onde a região chama El Alto. Se o lugar chama El Alto, você já pode ter certeza que vai passar uma nuvem assim no estádio. Então, tipo assim, cara, é um desafio muito complicado pro Mirassol. Não sei se o Mirassol passa. Mas se o Mirassol não passar, ainda tem a Sul-Americana. Então, aguardemos. Analisando de forma geral, eu acho que os brasileiros, alguns deles se deram bem, mas alguns deles se deram terrivelmente mal. O Cruzeiro vai passar perrengue, o Corinthians vai passar perrengue, o Mirassol vai passar perrengue. Flamengo, Fluminense e Palmeiras, apesar do Flamengo ele estar num grupo que pode ser que ele se complique, o Fluminense pegando altitude e o Palmeiras pegando 3 times que eles se nivelam, eles podem passar algum tipo de aperto. Mas eu acho que os 3 times vão classificar. Eles já estão classificados. Acho muito difícil. E se não classificarem, é por incompetência. Mas e aí, o que você acha? Comenta aí embaixo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você gostou, deixa aí seu like. Deixa aí seu comentário. Se inscreva no canal. Ative o sininho para mais notificações. E é isso, pessoal. Uma boa semana para todos vocês. Fiquem com Deus.